militante social, contadora, ex-vereadora da Grande Restinga Seca, ex-coordenadora da 8ª Coordenadoria Regional de Educação de Santa Maria, mestrada em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, Tereza Maria Dalmaso, vem somar hoje com a gente no debate de gênero. Tá bem? Vamos lá. Eu estou assim tremendo. Tá tudo anotado aqui, eu não esqueci os óculos, né? Eu realmente estou assim, extremamente, um pouco nervosa de ter essa plateia aqui, que eu admiro e respeito muito. Vou tentar relaxar. E eu quero agradecer, antes de mais nada, esse privilégio de estar aqui com vocês. Eu não vou ter aquele monte de coisa no currículo, porque na minha idade, o currículo está cheio de fui, né? Fui isso, fui aquilo, fui aquele outro. E uma coisa que eu fui muito e ainda sou, é esse trabalho com as mulheres. Eu sou uma feminista. E eu tenho que contar para vocês, né? Eu trabalhei muitos anos com a mulher trabalhadora da roça. E eu me lembro, eu fui daquelas que fui acampar com elas lá em Brasília, pela aposentadoria da mulher da roça, né? Que já reivindicamos já com 55 anos, já com 5 anos menos que os homens, né? E aí tiveram muitas e muitas lutas, né? Inclusive aquelas lutas para a mulher se organizar e ter documentos, ter talão de cheque, ter conta bancária, coisas que parecem tão simples. Então eu quero dizer para vocês que, embora eu tenha uma vida, um companheiro, sou privilegiada pelo companheiro, meu marido, Irineu Dalmaso, que divide, compartilha comigo tudo, daqueles que deu banho em nenê, trocou fralda, fez tudo. Mesmo assim, eu não posso dizer que eu seja uma mulher que não sinta a sociedade patriarcal machista. Por exemplo, a família diz de vez em quando, Tereza, tu tem que pôr as mãos para o céu por ter esse marido. E eu nunca ouvi ninguém dizer, Irineu, tu tem que pôr as mãos para o céu por ter essa mulher. E eu acho que eu sou uma ótima mulher. Tá. Bem, então assim, ó, eu vou falar para vocês, eu preparei, obviamente, e me baseei em 2 trabalhos. Para não contar só história, né? Porque a gente tem história. Inclusive, eu, claro, tenho 4 filhos, todos adultos, já sou avó. E sou uma idosa. Eu tenho 64 anos. Talvez por isso muitos rostos jovens que eu vejo aqui não tenham acompanhado toda a trajetória das mulheres. E por isso é importante fazer isso. E a idosa também sofre machismo e preconceito. Eu já ouvi, de uns anos para cá, antes eu ouvia assim, ó, mulher no volante, né? Essas coisas que todo mundo já ouviu. Mas agora eu já ouço mais. Tinha que ser uma velha. Então não tem jeito. Quando é moça, anda de saia curta porque é vadia e galinha. Quando é velha, porque é baranga. É um horror. Tá cheio disso. Dizem isso na televisão, nas novelas. Por isso que a nossa luta, ela vai muito além das lutas específicas, das lutas da corporação. E delas tem gente aqui que vai debater. Mas é importante registrar uma coisa que eu gosto sempre de dizer. O nosso tempo de vida é muito breve diante da história. E a gente, às vezes, olha muito brevemente para aquele período tão curto da vida da gente. E é preciso olhar para trás e para frente, para a gente fazer história. E é preciso ser justo para reconhecer que as conquistas que a gente tem, e eu quero falar delas, porque são maravilhosas, são fruto da nossa luta. A única revolução que deu certo no século XX foi a Revolução Feminista. Essa foi a que deu resultados. Mas isso pesa sobre nós uma enorme responsabilidade. Aliás, pesa sobre nós responsabilidades de todos os tipos, né? Nós somos sobrecarregadas de responsabilidades. Tudo nós somos culpadas. Tudo nós somos responsabilizadas, né? Então, é preciso reconhecer que
Nós somos e vivemos o resultado de multidões de luta e em lutas. E, aliás, as multidões continuam nas ruas, fazendo luta. E de séculos passados de luta. Quer dizer, precisou morrer muitas mulheres, não foi só aquelas do 8 de março, né? Do 8 de março, para que a gente tivesse coisas que parecem tão naturais para as mulheres jovens e que não foram nada fáceis. É muito recente o processo de conquista das mulheres. E eu até peguei, e eu vou dizer algumas coisas com duas fontes de pesquisa. Uma é um grupo de doutoras que pesquisou a questão da mulher na Constituição de 88. Eu vou chamar a atenção de umas questões aí que eu acho que são marcantes. Que foi uma Constituição cidadã, mas que foi fraca ainda em relação às mulheres, embora tenha tido muitas conquistas. E a outra é um estudo da Fundação Perseu Abramo, uma pesquisa de 2010, sobre a realidade da mulher no Brasil. Que eu acho que vale a pena trazer alguns elementos aqui para vocês, que é da voz das mulheres, né? Como é que as mulheres estão enxergando a sua posição hoje no Brasil. E eu quero retomar umas coisas para dizer que tem coisas que parecem que sempre foram assim, mas que, se a gente considerar a história da humanidade, são extremamente recentes. Não vai longe a época em que, é claro, a gente tinha que ter autorização para tudo, para qualquer ato civil, do pai ou do marido ou do irmão. Isso faz muito pouco tempo que estava na lei, vocês sabem, como policiais. Mas ainda não faz tantos séculos assim que o homem tinha o direito de matar a esposa e enterrar no jardim. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque isso trouxe uma cultura de apropriação sobre a mulher e sobre o seu corpo que a gente não se livrou ainda. Talvez por isso a gente não entenda como é que a violência contra a mulher é tão grande. Como é que as pessoas simplesmente, a namorada deixa dele, ele acha que tem que matá-la. Porque isso ainda é as raízes de algo que durante séculos e séculos a mulher era propriedade do homem. A sociedade era extremamente violenta em relação à mulher. Então eu queria lembrar algumas datas, só para vocês terem ideia. E não é só no Brasil, na Europa também. Imagina, apenas em 1931 que a mulher na Espanha começou a votar. Na Europa. Né? Bom, em 1932 é que a mulher começa a votar no Brasil. 32. Porque 30 algumas podiam votar, mas em 32 que todas as mulheres passaram a votar no Brasil. E só em 33 se elege uma primeira mulher, Carlota Pereira de Queiroz, se elege deputada. Só em 45 as mulheres conseguem o direito de voto na França e na Itália. Ou seja, muito depois que o Brasil. É incrível, né? Então, essa coisa do machismo não é só brasileira, ela vem de longe. 1960, as mulheres incrementam a luta feminista junto com outras lutas, né, no mundo inteiro. E em 64, o Conselho Nacional dos Desportos proíbe a prática de futebol para as mulheres. Eu tive que trazer essa data para vocês, porque ela é ridícula, né? Em 64, o Conselho Nacional dos Desportos no Brasil diz que a mulher não pode jogar futebol. 64! É tão recente, eu já tinha 14 anos. Só em 1970 é aprovada no Reino Unido a igualdade salarial. Na Inglaterra, moderníssima Inglaterra, no Reino Unido. Só em 70 a igualdade salarial. Outra data aqui, né? Em 83 apenas, o Ministério da Saúde cria o PAISME, e eu fiz parte dessa luta, que é o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que até então não tinha. Tu vê como é recente isso, né? Nós temos mesmo muito que lutar. Só em 83. Só em 88 é que aparece a primeira delegacia para a mulher.
Em 90, Júnia Marise é a primeira eleita a cargo de senadora pelo PDT. Só em 1990 nós temos uma senadora na história do Brasil. 90. 94 é aprovada a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher no Pará, uma convenção no Pará. Veja, 94. Até então a gente não tinha quase nada em relação à violência contra a mulher. E em 95, em Beijing, na China, é realizada a 4ª Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Mulher. E aí teve repercussões enormes depois na legislação brasileira. A partir daí nós começamos a ter avanços reais aqui no Brasil. A gente vai ver isso depois. Só em 96, não, em 98, que uma mulher preside o Congresso Nacional, Benedita da Silva, uma negra. Em 2000, a primeira mulher ministra do Supremo Tribunal Federal, Ellen Grace. Então, vocês veem que ainda é muito recente as nossas conquistas. Eu quis dizer isso, porque a gente precisa sentir o quanto a gente avançou. No primeiro ponto da minha fala, eu queria dizer que as nossas lutas, essa luta que vocês estão fazendo agora... Bom, eu sou professora, então nós somos servidoras públicas, né? Não precisa dizer que nós sabemos o quanto é dura a nossa luta. E um pouco por sermos maioria de mulheres também. No Estado, principalmente, a grande maioria são mulheres, né, na educação. A nossa luta, ela depende também das outras lutas, das outras conquistas dos outros trabalhadores. Eu sei que a luta específica de vocês, eu não vou ficar só nessa fala, porque eu acho que vocês têm uma responsabilidade enorme de implantação das políticas de afirmação pela igualdade, por serem mulheres que estão na polícia. Vocês ligam diretamente, porque agora de nada adianta essas viaturas que estão vindo aí, as delegacias das mulheres, se lá tiver gente que olha com preconceito. Aquela história das marchas das vadias, eu participei da marcha de Santa Maria. Você sabe, a história veio do quê? Porque a mulher... Não, você provocou porque estava usando uma saia curta. Esse olhar, não interessa o que se usa, ninguém tem direito de violar o corpo de ninguém. Esse olhar preconceituoso de culpar a mulher das coisas, é importantíssimo que na polícia tenha mulheres, para que esse olhar não se faça presente. Por isso que eu, particularmente, tenho muita confiança, muita esperança nas delegacias de mulheres sendo presidida por mulheres. Embora eu entenda que, disse o dirigente sindical aqui primeiro, não basta ter a mulher se não for feito diferente. Se for reproduzido a estrutura patriarcal, machista. Bom, na Constituição de 88... claro que eu escrevo porque aos 64 anos a memória não ajuda mais, né? Embora eu tenha trazido os óculos, né? Tu não trouxe os óculos, mas a memória tá boa, né? Bom, a Constituição de 88, que foi caracterizada como Constituição Cidadã, ela trouxe uma cidadania controlada para a mulher. A partir de uma cultura da dádiva, em que os direitos são entendidos como doação do Estado. E isso está presente em muita coisa das conquistas, como se fosse dádiva. A maioria das conquistas que nós temos, todas elas, foi luta. Foi direito garantido pela luta, e não pela dádiva do Estado. Por que ainda se tem esse entendimento de parece favor às políticas públicas? Porque está ainda embasada num passado brasileiro escravocrata, racista e patriarcal. E é essa concepção escravocrata, racista e patriarcal que deixa a impunidade diante da violência. Que acha que é briga de casal a violência contra a mulher. Ainda acha isso, apesar da lei agora ser mais específica. O modelo de relação entre o Estado e a sociedade civil na construção da cidadania imaginou
influenciou o imaginário social de que os direitos sociais, políticos e civis são doações espontâneas do Estado e não fruto de conquistas dos sujeitos de direito. E eu quero falar isso porque 2 elementos são fundantes na luta das mulheres, na construção da cidadania feminina no Brasil. A concepção política de direitos enquanto doação e não conquistas. Isso é importante dizer, é conquista, isso é importante ter presente na luta de vocês, que não é um favor, é um direito, e a redução da idade para aposentadoria para a mulher é um direito sim, e só pela questão da dupla ou tripla jornada de trabalho já se faz necessário. E mesmo as mulheres que conseguem ter uma pessoa para lhe ajudar, e mesmo as mulheres que têm todos os aparelhos dentro de casa, e mesmo a mulher que fica tomando chimarrão na porta da casa, ela tem um peso suplementar na direção da família. Sempre. A segunda questão é a ênfase histórica do feminino nas questões dos direitos sociais. Direito político, votar. Direitos sociais, as questões saúde, educação, etc. e tal. E os direitos civis, enfim, você sabe. Então é preciso dizer que a mulher brasileira fez muito a luta dela nos direitos sociais. E na Constituição Federal, a luta pela cidadania feminina ficou atrelada ao lugar ocupado pelas mulheres na família. Aliás, é muito comum as pessoas, quando falam de mulher, falar de mãe. Como se para ser mulher tivesse que estar vinculada à maternidade. Isso é um outro problema. E eu quero começar dizendo que eu questiono até a palavra gênero. Por quê? Porque a maioria, se não quase todas as diferenças que se atribuem entre homens e mulheres foram construções sociais. Na verdade, a grande questão, o passo maior do feminismo é dizer: eu sou mulher desta forma. Eu dou o conteúdo meu para o meu ser mulher como eu quero dar. Não existe paradigma para ser mulher ou ser homem. Qual a diferença? Que eles não têm útero e nós temos? Poucas são as diferenças biológicas. E quando a gente fica velha, você termina até as diferenças biológicas. O nosso corpo começa a ficar parecido. Se tu olhar detrás de um casal de velhinhos caminhando, tu quase não distingue quem é o homem e quem é a mulher. É só lá cortar o cabelo e tal. Não tem. Eles despencam como nós. Ficam sem bunda também. Criam mais barriga do que nós ainda, só que ninguém cobra deles. E nós, claro. Eu sou uma louca, né? E pensando bem, e aí a gente quer manter cinturinha, arredondamento dos quadris, porque é uma ditadura da beleza, uma ditadura de como ser mulher. Na verdade, tirando o período da fertilidade, a diferença hormonal, nós somos muito parecidos. As outras diferenças são culturais, são criações da sociedade. Portanto, eu dou o conteúdo que eu quero ao meu ser mulher. Não tem gênero, tem gente. Na mulher, em vez das mulheres ser, na Constituição Federal, voltamos lá, investidas de direito enquanto sujeitos em si, elas são detentoras de direito na medida que estão ligadas à família. E com uma visão de cidadania concedida. Bom, o feminismo brasileiro teve 3 ondas, rapidamente para a gente não perder o rumo, né? A primeira onda foi sufragista lá, liderada por Berta Lutz, que é para Berta Lutz, uma alemã, para uma mulher da elite, por sinal, em função do voto. Teve seu valor e tal. Depois o feminismo recuou, a mulher conquistou o voto, foi para dentro de casa e coisa e tal. A segunda onda começa praticamente em 1970. A partir das lutas na Europa, 68, contra a guerra no Vietnã, contra as guerras, contra o racismo, e entra aí a luta dos negros e coisa e tal, a mulher se engaja também, e no Brasil também. E aí, a Conferência Mundial das Mulheres, em 1975, teve
os seguintes eixos: enfrentamento da violência. Desde aquela época, né? A gente vai falar muitas vezes disso porque tem sido uma luta constante. Garantindo os direitos reprodutivos e sexuais e a saúde da mulher. 3 eixos, onde entra a questão da mortalidade materna, da questão do aborto e outras questões. Na América Latina, no Brasil, e por isso essa questão dos direitos sociais aqui no Brasil ser o eixo das lutas das mulheres, nós vivíamos ditaduras em toda a América Latina, lembram? Começou em 64. Então aqui, a luta tinha um caráter mais contra a ditadura e pelos direitos sociais, contra a fome, por moradia, por saúde, essas questões, por emprego, né? E foi muito influenciado pelas esquerdas, né? Pelas socialistas e de várias linhas, leninistas, trotskistas e tal, que diziam o seguinte: a oposição ao regime militar e a oposição ao capitalismo é o fundamental. A libertação das mulheres viria com a libertação de toda a classe trabalhadora. E nós fomos embarcando nisso, o que eu acho importante, essas lutas. Só que a gente embarcou e foi deixando as nossas questões específicas em função da luta social. A terceira onda, a atual onda, começa em 1983, em São Paulo, com a criação do Conselho Estadual da Condição Feminina. Tem essa marca, esse marco, em São Paulo, que depois se criam em outros estados também. Em 85, cria-se o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que foi importantíssimo no processo da Constituinte, de 1988. O processo da Constituinte foi uma ebulição de participação, que depois os conservadores desse país foram tentando tirar um a um da Constituição, fazendo emenda, sabotando, regulamentando porcamente e daí em diante. Mas a Constituição foi, assim, um processo de grande participação. Nós, mulheres, inclusive, não lutamos só por nós. Nós fomos à luta pela criação do SUS. E quem acampava lá em Brasília e deu todo o respaldo para a criação do Sistema Único de Saúde, que pode não ser perfeito, mas é uma enorme conquista da sociedade brasileira, foram majoritariamente as mulheres. Porque tem uma característica da luta das mulheres. Se alguém que luta pelos seus direitos e junto luta pelo direito das crianças, das meninas, pelas questões ambientais, contra a fome, contra as guerras, é a mulherada que inclui essas lutas. Em 85 foram criadas as primeiras delegacias especializadas em atendimento às mulheres também em São Paulo. Na década de 80, as mulheres dando um grande salto, principalmente a partir da Constituição de 88, que, diga-se de passagem, as mulheres conquistaram 90% do que reivindicavam nessa Constituição, embora com caráter meio tutelado, como eu falei. Portanto, a igualdade formal na lei, a Constituição garante. Mas depois a gente vai ver que, na prática, essas conquistas continuam sem serem implementadas plenamente. E daí que a luta das mulheres continua extremamente necessária. A violência é uma delas, né? Por quê? Eles continuaram, após a Constituição, a serem considerados conflitos do âmbito privado. Briga de casal. E por isso a impunidade continuou. Continuou os homens matando mulher, jornalista, gente grande, pequena, de todas as categorias sociais, achar que pode tirar a vida ou espancar as mulheres, porque a lei não dava muita importância, porque era problemas familiares, problemas domésticos. A partir da década de 90, principalmente a partir da Conferência de Beijing, as mulheres recorrem aos direitos humanos. Mas só em 90 a mulher começa a se respaldar na Declaração Universal dos Direitos Humanos para considerar a violência doméstica como direito humano. Em 2002 é criada a Secretaria do Estado dos Direitos da Mulher, ligada ao Ministério da Justiça. Só em 2002. E criada a Secretaria das Mulheres com status de ministério ligado à Presidência da República. Portanto,
O artigo 226 da Constituição, que trata da família, da criança e do adolescente e do idoso, diz o seguinte: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 8. O Estado assegurará a família, na pessoa de cada um que a integra, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. É só aí que a Constituição Federal faz referência à violência. Esta não foi tratada em nenhum momento. E a questão da violência contra as mulheres continuou invisível e continua no centro da luta feminista. O que é a Marcha das Vadias hoje? O nome é feio, mas ela tem uma história, vocês conhecem a história, né? É exatamente por causa do desrespeito ao corpo da mulher. E pelo processo de culpar a mulher pela própria violência sofrida. Bom, tem países que a mulher é punida quando é estuprada. E aqui não é punida, mas sempre tem alguém que diz, também com aquele degote, também com aquela saia. Ninguém sai estuprando os homens porque eles andam de calção, de sunga. E não que a gente não ache eles bonitos de calção e de sunga, né? Eu ainda acho. Mesma coisa. Por que tem que ser diferente? Atrás disso está uma coisa terrível. Que o desejo sexual quem sente é o homem. E a mulher, durante séculos, não era reconhecido o seu direito à sexualidade. Só mais tarde que isso foi reconhecido. O homem era o detentor do desejo. O que não é verdade na natureza. Enquanto fêmeas, quem entra no cio somos nós. E, portanto, nós temos necessidades sexuais. Sempre. E fora do cio também, né? Elas gostam, né? Vamos adiante. Olha só, gente. No entanto, mudar a lei é muito mais fácil. Olha, eu quero chamar atenção para isso. E aí eu acho que as policiais têm um papel educativo. Talvez muito mais educativo que nós, professoras. Sabe, eu às vezes penso que se eu fosse voltar a poder escolher uma profissão, eu ia querer ter duas. Policial e professora. Juntas. Hoje uma pessoa me disse isso, eu achei maravilhoso. Por quê? Porque, sabe, ao lidar com essa coisa dura das ruas, a gente faz um aprendizado extraordinário. E, ao mesmo tempo, a gente tem a chance de se deparar com aquele cotidiano bruto, duro, que às vezes não está nos livros, nos manuais, né? E, portanto, ali é a hora de fazer o enfrentamento. Quando fui coordenadora, eu precisava de uma professora numa escola. Chamei a professora e digo, olha, essa escola fica mais ou menos perto de onde tu mora. Tu poderias ir lá? Ah, tem que consultar o meu marido. Eu disse, mas o que é isso, professora? Só 5 minutos, mas não estou nem na metade. Eu vou me esforçar. Aí ele disse, não, mas o meu marido é que manda onde eu tenho. E aí eu contrariei, mandei ela para a escola, e o marido entrou no gabinete uns dias depois, furioso, era um brigadiano, dizendo, minha mulher trabalha onde eu quiser que ela vai trabalhar. Queria me mandar, inclusive, em mim. Bom, só em 2006, a violência doméstica foi incluída no Código Penal. Só em 2006, a violência doméstica foi incluída no Código Penal. Vocês viram como é recente isso? Vocês imaginam, na lei. Agora, até sair da lei para mudar as práticas culturais, tem um enorme avanço, uma enorme dificuldade. Só em 2001 o Código Penal inclui o assédio sexual no rol dos crimes. E hoje eu vim aqui dizer que o assédio moral ainda é uma luta. E vejam que o assédio moral não é uma especificidade do homem em relação à mulher. É, às vezes, das chefias, das hierarquias, dentro da própria categoria, com as próprias mulheres. É desqualificando o trabalho da companheira, é uma competição, é o poder de quem está na hierarquia e pode exigir ou amedrontar os outros. Quanto a isso, nós não podemos tolerar. Outros avanços foram legalmente conquistados.
Quero ler rapidamente aqui, ó. Definir o estupro como parte de qualquer ato ou relação sexual forçado. Não era assim. Conseguimos pôr na lei que o estupro ou o ato sexual forçado é crime. É estupro o ato sexual forçado, inclusive dentro da família. O que tem mulheres que são obrigadas a práticas que não concordam, que são violentadas pelo próprio marido. Retirar da lei a expressão mulher honesta só em 2005, que é um absurdo a lei conter isso. O estupro passa a ser crime hediondo. A criação da Central de Atendimento à Mulher, o número 180, só em 2005. Ampliar essas casas albergues e casas abrigo, seguindo a orientação da Conferência de Beijing, a partir de 95. Amplia seus centros de referência e atendimento à mulher em situação de violência, ainda muito deficientes. Apesar disso, a cultura dominante continua a se reproduzir, machista, desigual, preconceituosa, exploradora e violenta em relação às mulheres. É preciso desnaturalizar as diferenças tidas como fruto da natureza, construídas na família e na comunicação. Isso aqui, as pessoas dizem, se vê que é um gurizinho. Quando ele é ativo, inteligente, curioso, mas se vê que é um guri. Os homens têm. Aí quando a guria está brincando de boneca, olha só a tendência à maternidade. Mas também não dão boneca para os guris. Como é que vão querer que ele tenha jeito, né? Bom, a pesquisa que eu falei para vocês, realizada pela Fundação Perseu Abramo, disse o seguinte. Primeiro, as mulheres citam a aposentadoria da roça e o Bolsa Família como políticas de libertação da mulher. Porque elas passaram a poder ter renda e não precisar se sujeitar a apanhar do marido para ter o que comer. A pesquisa, a partir das afirmações das mulheres, reconhece as enormes conquistas das mulheres. E o que elas citam ainda como problema? 3/4 das mulheres brasileiras vivem com renda mensal até 5 salários mínimos. Portanto, a pobreza é um problema, as mulheres continuam ganhando na mesma função, menos que os homens. Eu preciso concluir essas coisas, com mais uns 5 minutos eu me dei de tolerância. E aí a pesquisa perguntou como é ser mulher hoje para as mulheres. E elas disseram, elas mencionaram o seguinte. Primeiro, a coisa boa é que hoje não existem restrições para nós entrar no mercado de trabalho. Nós podemos fazer concurso para qualquer função, isso é um ponto positivo na lei. Hoje ninguém pode dizer que as mulheres têm algum trabalho que as mulheres não tenham competência para realizar. Fatores negativos mencionados pelas mulheres. Excesso de responsabilidade. Elas continuam sendo responsáveis pelo lar. Se um menino vai mal na escola, também, mulher, tu não cuida. A culpa é tua que foi trabalhar, tu saiu de casa, tu não reparou. Quer dizer, continua sendo a mulher o exemplo da moral, o exemplo da força, da dedicação. Continua sendo a mulher que cuida dos idosos. Lá em casa nós somos em 8 irmãos. Os meus irmãos dizem o seguinte, é coisa de mulher cuidar da mãe. Está tocando para mim, porque os homens não. Continuam sendo as mulheres que cuidam dos idosos, das crianças, que dirigem o lar. Ela é, sim, ela trabalha, ela faz 2/3 do trabalho do mundo e recebe 1/3 da riqueza gerada no mundo. Portanto, nós trabalhamos muito mais que os homens e temos menos retorno em benefícios. Outra coisa que as mulheres disseram, dupla jornada de trabalho, discriminação no mercado de trabalho, nas funções e no salário, assédio sexual e moral foi citadíssimo em todas as funções, inclusive por parte de mulheres. Peso das obrigações da instituição familiar recai muito mais sobre as mulheres. Citam ainda 4 fatores que dificultam as conquistas da mulher. A violência e a discriminação. A qualidade da inserção no mercado de trabalho. A mulher faz as piores tarefas e com menor remuneração. A fraca contrapartida masculina na divisão do trabalho doméstico e frequente reação masculina violenta a desestabilização ou ameaça ao pátrio poder nas relações conjugais. Há quem diga, e eu temo que seja verdade, que parte da violência dos homens em relação às mulheres, que parte do abandono do lar dos homens em relação às mulheres, porque está crescendo o número de lares coordenados só por mulheres. Está crescendo o número de lares abandonados pelos homens. Parte disso se deva
ao referencial e ao paradigma que o homem tem de mulher, que tem que fazer o serviço, que tem que ficar em casa, que é ela que tem que cuidar de filho, que é ela, cabe a ela essas coisas no lar. E não aceitam que a mulher divida as responsabilidades par a par, que a mulher exija que ele também lave louça, lave chão, lave roupa, faça compra, cuide do nenê, levante de noite, troque fralda, etc, etc. E ainda que ela possa usar a roupa bonita, possa sair de noite, possa ir a um barzinho, possa se divertir. E a insuficiência, outra causa é a insuficiência das políticas e ações públicas, estatais, educacionais para que se efetivem as conquistas femininas. Ou seja, uma outra dificuldade colocada pelas mulheres é o seguinte: se os homens não compartilham conosco o trabalho para a par e a responsabilidade, quem vai fazer? E aí, a mulher é obrigada a se desqualificar, e foi citado aqui. Então, ela não consegue fazer curso, ela não consegue competir e se qualificar para o trabalho nas mesmas condições dos homens. E aí ela fica realmente para trás. Ou então ela não consegue exercer a maternagem. Ela fica com um dilema de consciência. O homem exercer aquilo que a mulher faz, acalentar, pegar no colo. Há um grande problema de déficit de atenção, de síndrome de pânico, de estresse e de problema com as crianças, porque o afeto hoje é terceirizado. Você manda as crianças para os outros cuidar. Porque no lar não se divide as tarefas com a mulher. Os homens gostariam que as mulheres abandonassem o trabalho para ficar. Aí estava tudo em paz no lar. Mas a mulher tem o direito de trabalhar, de participar, de se divertir. Mas também tem a maternagem. Como fazer isso? Compartilhando com seu companheiro. E criando espaços públicos realmente humanos em todos os setores, em todos os parques, em todas as ruas, em todas as casas, em todos os trabalhos, de forma que o Estado garanta plenos cuidados também com nossas crianças. E por fim, ainda eu queria falar algumas outras coisas, mas eu queria falar de um tipo de violência que a mulher sofre, que eu gostaria de citar, que vocês sabem. As mulheres citaram nessa pesquisa que muitas não sofriam espancamentos, mas xingamento, desqualificação do seu trabalho. Eu me lembro quando fui vereadora, que os vereadores diziam: será que a senhora sabe cozinhar? A senhora não sabe nada. E eu tinha que fazer, e esse é um grande problema hoje, porque hoje trabalhar não significa estar empregado. Mesmo funcionário público que tem estabilidade, trabalhar significa criar permanentemente as condições para continuar trabalhando. Ou seja, tu tem que estar sempre te qualificando, sempre estudando, sempre te preparando. E como fazer isso se você também tem a responsabilidade do lar? Então vejam que essas conquistas de vocês, essa luta de vocês, pela redução do tempo de trabalho, é uma luta justa para compensar o quanto nós trabalhamos muito mais do que os homens. Talvez essa luta nos dê as condições de ter tempo livre, tempo de lazer, tempo de qualificar a vida. E eu queria dizer que junto com essa luta, não deixem de ser solidária com as outras lutas. Não deixem de ser solidária pelas lutas ecológicas, ambientais, das outras mulheres, dos outros setores. Porque durante séculos o homem fez a sociedade do seu jeito. E veja o que está aí. Qual é a grande demanda para as mulheres do século XXI? É dizer o seguinte: a mulher que agora conquistou a igualdade no trabalho, luta contra a violência, precisa de redução, precisa de mais tempo. Como é que a mulher vai organizar a sociedade para que ela seja mais humana, mais fraterna, mais igualitária, num mundo melhor de viver? O nosso grande desafio é mostrar que, estando no poder, estando nos cargos políticos, estando no trabalho, nós possamos fazer diferente, fazer as relações serem mais horizontais, fazer grupos, fazer mais cooperação em vez de competição, tratar melhor dos direitos humanos, mostrar muito mais capacidade de construir um mundo melhor. Então, a redução da jornada de trabalho é necessária para que vocês possam fruir de um outro tipo de lazer, fazer da vida outras coisas, ligadas à arte, à poesia, à visita às pessoas, ao encantamento da vida. É uma luta justa, e uma luta porque nós trabalhamos sempre muito mais do que os homens,
e até hoje fomos injustiçadas nesse tempo. Esse tempo é um tempo rico e um tempo que vai trazer muito mais humanização para todas nós. Boa luta para vocês, é justo e vocês vão conseguir. Muito obrigada.